Vamos ao nosso tema do WhatsApp, nossa tag de hoje, mais um desdobramento do caso Woody Allen. A essa altura do campeonato, todo mundo sabe que o cineasta americano foi acusado e inocentado de ter abusado sexualmente da própria filha, a Dylan Farrow. Agora, nesse final de semana, a mulher do diretor quebrou um silêncio aí de décadas. Paulinha, vamos lá com essa história aqui para os nossos ouvintes, que é o tema da nossa hashtag e também o tema do WhatsApp. Eu vou fazer um apanhado geral desse perfil que foi traçado pela Daphne Merkin para New York Magazine, da Suni, que é a mulher do Woody Allen. Mas se vocês tiverem alguma dúvida, vocês me perguntem, porque nesse perfil ela não falou só desse episódio, mas claramente foi motivada por esse episódio a falar, depois de 20 anos sem comentar nada, mas ela também falou, por exemplo, sobre como começou o relacionamento dela com o Woody Allen, que é uma outra questão bastante polêmica. Então são vários pontos aí que foram tocados. Eu acho que tem uma frase dela que define um pouco a motivação dela ter ido falar sobre, né? Ela disse assim, ó: o que aconteceu com Woody é tão perturbador, tão injusto. Mia aproveitou o movimento Me Too e desfilou Dylan como uma vítima, e toda uma nova geração está ouvindo sobre isso de uma forma errada. Eu acho que aí também fazendo um pouco de referência à questão do Woody Allen ter sido inocentado, né, Edgar? A gente já falou várias vezes aqui que houve uma investigação na época, quando a Dylan Farrow, teoricamente, foi abusada pelo Woody Allen. Existiu uma gravação, a Mia Farrow fez uma gravação da filha deles falando sobre o que teria acontecido. Isso foi investigado, ela foi entrevistada por psicólogos e o Woody Allen não chegou nem a ser processado, né? E aí se recuperou isso quando o filho, o Ronan, e a Dylan, o Ronan é jornalista, então publicou um artigo sobre, e a Dylan, a filha, deu uma entrevista ao vivo para um canal de TV americano, reafirmando que teria sim acontecido esse episódio na casa da Mia Farrow, numa visita do Woody Allen depois da separação, e que eram fatos e que as pessoas continuavam apoiando o Woody Allen, etc e tal, e que isso eles não conseguiam entender. Então, esse processo todo meio que foi revivido. A Suni, ela trouxe um retrato da família, e principalmente da Mia Farrow, que já nos foi exposto pelo Moses Farrow, mais um filho do casal adotivo, e que já tinha trazido aí uma imagem da Mia Farrow como uma mãe abusiva, muito difícil, que até cometia ali maus tratos, né? Então, por exemplo, prendia filho no armário, usava de violência verbal e física. Então, a gente já conhecia esse perfil Mia Farrow pelo depoimento desse irmão do Moses, que defende o Woody Allen. E a Suni também trouxe um relato bastante parecido, né? Ela disse que ela até tinha problema de aprendizado quando era mais nova e que a mãe a humilhava de diversas formas. Então, escrevia palavras no braço dela para ver se ela conseguia guardar essas palavras. A menina tinha muito vergonha, usava mangas compridas, botava a menina de ponta cabeça, segurando pelo pé, porque dizia que ia aumentar a circulação no cérebro dela, e aí ela ia finalmente conseguir aprender. Batia nela no rosto, surras com escova. Enfim, ela traça também um perfil muito parecido com esse que o Moses pintou pra gente quando também fez o seu relato a respeito da convivência com a mãe. Ela fala também sobre como ela e o Woody Allen começaram a namorar. Essa é uma questão bastante discutida, inclusive o assédio a Dylan, ele surgiu 6 meses depois da separação do Woody Allen com a Mia Farrow. E essa separação aconteceu exatamente quando a Mia Farrow descobriu que ele e a Suni estavam juntos. E como que ela descobriu isso? Ela estava na casa do Woody Allen e ela achou polaroides da filha adotiva nua, né? Polaroides que o Woody Allen fez dela. A menina já tinha 21 anos e ela conta aqui nessa reportagem que ela só foi se envolver com o Woody Allen com 21 anos, que eles nunca tiveram uma relação de pai e filho, que o Woody Allen não frequentava a casa da Mia Farrow, ela até nem gostava dele a princípio. E aí, quando a Mia Farrow encontra essas fotos, explode esse caso, eles se separam e basicamente 6 meses depois vem essa denúncia com esse vídeo, esse rolo. Depois o Woody Allen se casa com a Suni e eles ficaram casados, estão casados até hoje e têm 2 filhas adotivas. É mais ou menos essa a cronologia. Na verdade, não tem nada de muito novo que foi exposto por essa entrevista. Acho que foi muito na linha do que a gente já imaginava pelo que disse o Moses. Mas segue aí essa polêmica, mesmo porque os filhos, o Ronan... e teve uma coisa curiosa, sabe que muita gente fala que o Ronan Farrow talvez não seja filho do Woody Allen, né? Que ele é muito parecido com o Frank Sinatra e a Mia Farrow teve um caso com o Frank Sinatra. Célebre. E aí a entrevistadora perguntou isso pro Woody Allen: você acha que o Ronan é seu filho?
E daí ele falou assim, olha, eu acho que ele é meu filho, né? Mas eu não apostaria a minha vida nisso. Eu paguei por apoio infantil pra ele por toda a sua infância e não acho que seria muito justo se ele não fosse meu. Ele falou, tipo, a Mia Farrow sempre falou que era uma pessoa fiel e a gente foi ver que ela não foi. Quem sabe, nesse caso que ela teve, enfim, deixou meio uma margem aí. E o Ronan e a Dylan responderam, meio que também na linha do que eles sempre dizem. A Dylan dizendo que ela nunca foi exposta pela mãe como uma vítima, mas que ela foi uma vítima de fato, que a matéria foi escrita, e é verdade, e é dito isso na matéria, por uma amiga do Woody Allen, que gosta muito do trabalho dele, então por uma pessoa que teoricamente já teria um time, né? Então é isso que teria critica. aliviado na tinta, exatamente, como se diz, é e isso? o irmão também nessa linha de que é um absurdo essa matéria ser escrita dessa forma, que não tem um contraponto, né? A Dylan até diz que a revista ligou para ela para checar fatos e que chegou a perguntar se ela teria sido subornada pela mãe que a teria oferecido uma boneca, sendo que essa boneca nem tinha sido lançada na época do acontecido. Isso é o que diz a Dylan Farrow. Então é aquele diz que me diz, entendeu? Com muitas versões. Eu não sei muito bem, a gente já se posicionou aqui em relação a esse caso, não sei se isso muda a opinião de alguém. E aí, o que vocês acham? Agora, investigações policiais, laudo de psicólogos, uma história sem pé nem cabeça de como teria se dado o abuso, uma ex-mulher bastante desequilibrada e que maltratava assim, de forma sistemática os seus filhos, todas as evidências, exceto o depoimento dela e dos dois filhos mais próximos a ela e mais dominados por ela, tudo aponta para que um homem inocente foi massacrado, teve sua reputação destruída por décadas e até hoje luta para se desvencilhar disso. Bom, mais pessoas estão se manifestando, você vê, a própria envolvida é Suni, né, falar depois de tanto tempo. 20 anos sem falar nada sobre. E vem esclarecendo, né, e levando a crer, levando o nosso pensamento nesse sentido que o Joel colocou aí, né. Bom...